temos nos deparado com 3 evangelhos nos últimos dias. O evangelho do legalismo, que gera condenação. O evangelho do humanismo, que gera bajulação. Mas temos entrado no evangelho do Espírito, que gera convicção. Homens e mulheres de convicção, ninguém vai detê-los. Quando você tem uma convicção do que Deus te chamou para fazer. Quando Jesus falou com Pedro e perguntou aos seus discípulos e disse: o que as pessoas acham quem eu sou? E aí os discípulos diziam: um diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é um dos profetas. E ele perguntou: e vocês o que dizem? Pedro pulou e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro. Porque quando você tem uma revelação de quem Ele é, você tem uma revelação de quem você é também. Ele disse: tu és o Cristo. E Jesus disse: tu és Pedro. Porque revelação gera identidade. Quando você tem uma revelação do Cristo vivo, você tem uma revelação da sua identidade. E quando você sabe quem você é, você não quer mais ser ninguém, você não deseja ser outra pessoa. Você tem convicção do seu destino. E o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei uma chave. Revelação gera identidade, identidade gera autoridade. Todo mundo que sabe quem é vai receber uma chave. Uma chave que vai ligar coisas na terra, coisas que já foram ligadas no céu. Porque não é a terra que domina o céu, é o céu que domina a terra. Não é você que movimenta Deus. Então, revelação gera identidade. Identidade gera autoridade, e autoridade gera o serviço. Por isso que quando Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, Ele levou 3 discípulos para orar com Ele: Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que os 3 dormiram. A Bíblia diz que os 3 dormiram. Mas quando Jesus vem, os 3 dormindo, Ele não briga com os 3, Ele briga só com... Ele olha para Pedro e diz: Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo? Tinha 3 dormindo, mas Jesus fala só para um. Porque Tiago e João, até aquele momento, eles poderiam dormir, poderiam relaxar, poderiam... Mas Pedro não, porque Pedro era um homem da revelação. Você não pode carregar um ofício desse, um encargo desse, e fazer o que os outros fazem. Todo mundo podia dormir, menos Pedro. Ele disse: Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo, Pedro. Pedro poderia ter dito: Senhor, mas Tiago está dormindo, João está dormindo. Mas porque homens de revelação, eles têm que andar numa pegada diferente, irmão. Homens de revelação, eles não podem andar nos lugares que todos os outros andam. Homens de revelação, eles não têm hora para comer, hora para dormir, hora para acordar. Eles não têm lugar certo. A qualquer momento Deus traz uma nuvem nova, a nuvem move, eles têm que sair correndo atrás da nuvem. Então se prepare, porque esta geração é uma geração da revelação. Essa não é a geração da informação, é a geração dos homens de convicção. E eu ia pregar outra coisa, mas depois dessa canção eu sinto que nós temos que seguir o Cordeiro. E eu quero pregar em cima dessa canção. Todo pregador da palavra de Deus, querido, ele tem que trazer luz. Se ele carrega a graça de Deus, ele não tem só que ter uma boa palavra, ele tem que trazer luz no ambiente. O nosso objetivo é trazer luz, não é largar o caminho. Pregadores dessa nação estão alargando o caminho.
não é para largar o caminho, é para trazer luz no caminho apertado. O nosso trabalho não é facilitar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que primeiro aos pés? Eu não posso iluminar o caminho sem iluminar primeiro os pés. Porque se eu ilumino primeiro o caminho, as pessoas que estão comigo, elas querem seguir esse caminho. Primeiro eu tenho que iluminar o meu pé para ver aonde eu estou pisando. Porque se eu estou fazendo a coisa certa, então eu posso influenciar pessoas a me seguir. Ninguém segue um homem que não sabe para onde vai. Ninguém segue uma pessoa que muda de ideia todo mês, que muda de visão todo ano, que cada vez que aparece uma coisa nova, mergulha nela. O Brasil, irmão, tem uma mania de importar avivamento, de buscar tantas coisas lá fora. Essa é uma geração que o avivamento é nativo. É uma geração quem vai trazer avivamento não é quem você contratar para pregar ou cantar na sua igreja. Quem vai trazer avivamento são os nativos da terra. Homens e mulheres que nasceram ali, que choram por aquela cidade, que sabem aonde mora o traficante, sabem aonde mora a prostituta, sabem aonde mora o político corrupto, sabem aonde mora as pessoas que enganam. Homens que estão dispostos a chorar pela terra. Tudo que você estiver disposto a chorar, Deus vai entregar para você. Eu não sei porquê, mas Deus ligou o nosso coração, cara. Eu sinto que nós vamos fazer algumas coisas nessa nação. Eu sinto que eu vou pregar o que vocês cantam e vocês vão cantar o que eu prego. Verdade? Eu estava com uma mensagem para pregar sobre Esther e quando o Júnior começou a cantar essa canção, a mensagem ficou tão clara na minha cabeça, no meu coração. Haja luz. Haja luz. A mulher, quando perdeu a dracma, ela perdeu dentro de casa. Você não perde nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. Primeiro você vai perder aqui dentro. Agora é perigoso porque ela perdeu uma dracma e ela tinha 10, ela ainda ficou com 9. Ela poderia ter ignorado e ter dito: não, ainda tenho 9, vamos ficar com essas 9. Não, mas por favor, não ignore as pequenas coisas que você perde. As pequenas coisas que você perder aqui dentro vão definir as grandes coisas que você vai perder aqui fora. As pequenas coisas que você perde dentro de você, os pequenos valores, vão definir as grandes coisas que você vai perder aqui fora. Por isso, quando você sentir que você está perdendo a paixão, que você já não tem mais prazer de levantar as suas mãos, que você não tem mais paixão, que você não tem mais vontade de fazer, que você está recuando, por favor, querido, por favor, comece a procurar a dracma que você perdeu. E é tão interessante que a primeira coisa que ela fez quando ela perdeu a dracma foi acender a luz. Primeiro ela acendeu a luz e varreu a casa. Ela acendeu a luz e tirou o pó. Porque nós somos pó e glória. Aqui dentro nós somos o único ser que tem parte do céu e parte da terra. Deus gerou você nele. Tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Efésios 1,4 diz que ele te elegeu nele. Você foi gerado em glória, mas foi formado do pó. Por isso na sua vida tem pó e tem glória. Tem dia que você está mais no pó e tem dia que você está mais na glória. Agora, por favor, você tem que andar na glória, porque se você andar no pó, Satanás tem legalidade para comer do pó da terra. Por isso que em Gênesis ele começa como serpente, em Apocalipse termina como dragão. Ele comeu pó demais. Ele cresceu. Você não é alimento de serpente, querido. Aleluia. Você não é alimento de serpente. Você nasceu para mudar uma geração, para transformar uma geração. Você pode transformar a geração da tua terra, da tua cidade. Você pode andar em lugares que outros ainda não andaram. Você pode fazer coisas que ainda ninguém fez. Aleluia. Então aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa, mas ela varreu a casa.
varreu, e a Bíblia diz que ela procurou com diligência até encontrar. Acendeu a luz, tirou o pó e foi perseverante. E quando ela encontrou, a Bíblia diz que ela fez uma festa e convidou todos os amigos. Homens de glória vão fazer assim, irmãos, não vão se alegrar sozinhos. Essa é uma geração da unidade, sem interesses pessoais. E por isso nós precisamos seguir o Cordeiro com o coração aquecido, no caminho apertado que Ele anda comigo, com os ouvidos atentos à Sua palavra, com os olhos fixados no destino perfeito. Não facilite as coisas. Abra sua Bíblia comigo. Obrigado por essa palavra, Jesus. Hoje, depois dessa conferência, hoje são 11h15 agora, nós vamos talvez até uma meia hora. Depois da conferência, se você quiser algum material, pegue rápido, porque nós vamos, acabou aqui, a gente tem que tomar um banho correndo e ir para o aeroporto. Que eu ainda vou fazer um café de pastores hoje no aeroporto de Viracopos. Tem alguns pastores amigos, vou ficar 3 horas no aeroporto. Eu disse, vamos fazer um café de pastor no aeroporto? Vamos, então vai para lá. E à tarde nós vamos estar no aeroporto lá em Viracopos, tomando um cafezinho com alguns pastores. E à noite estamos num casamento. E amanhã de manhã no retiro de casais. E amanhã à noite no Evangelho. E segunda noite em Joinville. E terça de manhã com os pastores da igreja. No caminho apertado que Ele anda comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso reclamar daquilo que eu orei para acontecer. Cuidado quando você pede as coisas para Deus, elas costumam acontecer. Por isso não peça nada antes de fazer as contas de quanto vai custar isso para você, porque isso não vai custar nada menos do que a sua vida, do que os seus sonhos, do que os seus desejos. Vai custar renúncia, vai custar solitude. Alguém esses dias falou para minha esposa, eu não sei como a senhora suporta o pastor Luiz viajando, essa correria. Aí ele assim dá risada e diz assim, querida, hoje eu sou a mulher do apóstolo, eu já fui mulher do traficante. Você não está entendendo. Antes ele saía numa segunda, voltava só na outra e eu não sabia onde ele estava. Agora eu sei que é onde ele está. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, atentos à tua palavra. No destino perfeito do caminho apertado que Ele anda comigo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Acho que amando rololo me assoria lá. Lucas 9:51.
Lucas 9:51. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Algumas traduções dizem o firme propósito. Algumas traduções dizem a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram no seu aspecto que ele ia para Jerusalém. Viram que o aspecto era de alguém que estava decidido a ir para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu e os consuma assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Irmão, estava escrito na cara de Jesus o que ele queria. Você olhava para ele, já você sabia para onde ele ia. Quando você olhava para Jesus, você sabia de onde ele vinha e para onde ele ia. Ele carregava no semblante uma intrépida resolução, um propósito firme, uma decisão convicta. Jesus não se distraía com outras coisas. Jesus não ficava fazendo glamour ao redor da revelação. Jesus não se distraía com outras coisas. Irmão, a distração é uma coisa que tem roubado os homens do propósito de Deus. O propósito de Sansão, lembra que nós começamos essa primeira mensagem na quinta-feira à noite falando de Sansão? Sansão nasceu como um libertador. Ele nasceu para libertar o povo de Israel dos filisteus. Esse era o propósito de Sansão. Do capítulo 13 ao capítulo 16 você vai ouvir a história de Sansão, de Juízes, no livro de Juízes. Sansão, ele nasceu com um propósito firme e terminou dentro de um templo divertindo filisteus. Ou seja, aquele homem que nasceu com um propósito foi se distraindo no caminho. Tudo que Sansão não poderia fazer, ele fez. Tudo que Deus deixou como ordenância, Sansão fez tudo que não deveria. A distração, irmãos, a distração é o substituto diabólico do propósito. Quando Jesus manda os 70 em Lucas capítulo 10, ele manda os 70, ele diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ele diz assim: a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrares numa casa, fica naquela casa. Quando colocares comida na mesa, colocaram comida na mesa, comem o que está na mesa. Não andeis de casa em casa. E eu fico perguntando a Jesus, que negócio é esse? Isso vai contra o evangelismo. Porque como é que eu vou fazer a obra de Deus e não vou de casa em casa? Como é que eu não vou saudar as pessoas pelo caminho? Jesus, quando enviou os 70, irmãos, ele enviou com um propósito. Quando ele disse, não saudeis ninguém pelo caminho, ele estava dizendo, não se distraia com pessoas. Quando ele disse, não andeis de casa em casa, ele estava dizendo, não se distraia. Às vezes a gente vai em algumas cidades pregar, os irmãos querem levar a gente para conhecer tudo. Eu digo, eu não quero conhecer tudo, eu quero ficar aqui. Eu não vim passear. Quando eu vier passear, eu trago a minha esposa. E aí a gente passeia, passa o dia, vocês levam a gente onde vocês quiserem. Mas quando eu vou com firme propósito, nós não podemos nos distrair. A nossa adoração tem que ser autêntica, atenta, precisa e prática. Autêntica porque ela tem uma origem, é uma adoração que tem uma origem. Atenta porque ela não se distrai com outras coisas. Precisa porque ela tem um alvo.
e prática porque ela tem serviço. Nós não fomos chamados para ficar dentro de uma igreja adorando a Deus com os olhos fechados. Nós somos chamados também para adorar com os olhos abertos nas ruas, com as nossas mãos. Por isso que quando Deus chamou Moisés, Ele disse para Moisés: põe a mão no teu peito. Moisés tirou a mão estava leprosa. Como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. E depois Ele disse: põe a mão de novo. Quando Ele tirou a mão estava curada. Deus não te chama para trabalhar para Ele sem uma intenção correta. Deus não precisa das nossas mãos. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Porque se Ele tem o teu coração, Ele tem o teu serviço, tem a tua mente, tem tudo que é seu. Por isso que Ele diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Jesus comia com os discípulos, visitava pessoas, mas Ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Algumas pessoas perguntam: por que Jesus não casou? Porque Ele não veio casar, cara, Ele veio morrer na cruz. Ele veio cumprir o seu propósito. Quando você não sabe quem você é, o que você veio fazer, você vai se distraindo com coisas no caminho. A Bíblia diz em Salmo 139, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia minha sem eu ter nascido. Ele tem tudo planejado. Isso não se trata de predestinação, se trata de propósito eterno. Ele tem um propósito eterno. Por isso que eu não posso permitir que o homem moderno me roube do homem eterno. Por isso que eu não posso permitir que a mulher moderna tire você da mulher virtuosa. Aleluia. A modernidade, irmãos, a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Não se distraia, no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia minha, Ele tem escrito a minha vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com Ele e dizer: Senhor, deixa eu ler a página de hoje. O que o Senhor escreveu para mim hoje? Em vez de tentar persuadi-lo a fazer a minha vontade, eu digo: o que eu nasci para viver hoje, eu quero viver o que o Senhor escreveu no seu livro. O que o Senhor escreveu sobre mim. Você pode imaginar Deus fazer uma biografia sua, escrever sobre você no seu livro, sem que nenhum dos seus dias existisse? Eu já vi muitos teólogos dizer que o diabo conhece a Bíblia, e conhece mesmo, é verdade. Mas o diabo não conhece a minha vida, o meu livro, porque ele não é onisciente. Ele não pode saber o que Deus preparou para mim. Salmo 2, versos 6 e 7 diz assim: proclamarei um decreto e direi: tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra sob tua possessão. Irmãos, o diabo não conhece seu destino. Ele não sabe tudo que Deus vai fazer com você. Quer saber? O diabo não sabia, quando Moisés nasceu, ele não sabia qual que era a criança que Deus queria usar. Por isso que ele matou todas as crianças, todos os homens. Porque o diabo é burro, ele não sabe o que Deus está fazendo. Ele fica jogando setinhas, ele tenta intimidar, tenta fazer você recuar, porque ele é burro, ignorante. Porque se ele soubesse qual que era a criança, ele tinha matado só Moisés. E Deus tem um senso de humor tremendo. Ele pega a criança que Faraó está procurando para matar e esconde na casa de Faraó. O Deus que eu sirvo, ele zomba dos seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor, ele zomba dos seus inimigos.
Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os ouvidos atentos para a sua palavra. Eita Deus! Quando Jesus nasceu, o diabo não sabia quem era Jesus. Até os 30 anos o diabo não sabia quem era Jesus. Ele achou que Jesus era o filho da Maria e do João, o carpinteiro. Ele não sabia. Porque Jesus ainda não tinha proclamado o decreto. Deus disse: proclamarei um decreto e direi: tu és meu filho, eu te gerei. Quando é que essa palavra se cumpriu? Quando Jesus tinha 30 anos no Jordão, o céu se rasgou e Deus disse: tu és meu filho, este é o meu filho amado. Até os 30 anos o diabo não sabia quem era Jesus. Por isso que de novo ele matou todas as crianças. Porque toda geração que vai nascer libertadores, Satanás quer pegar as crianças. Recentemente nós tivemos em nossa cidade morte de muitas crianças. Então nós levantamos os intercessores para orar e dizer: Deus está levantando libertadores nessa geração, porque Satanás quer matar as crianças. O que é proclamar um decreto? É torná-lo público. Jesus ainda não tinha sido tornado público, ele estava. Por isso que quando tinha 12 anos, que os pais perderam ele em Jerusalém, depois ele voltou para a casa dos pais. Ele ainda não estava no dia certo, não estava no momento certo. Quer saber? O diabo não sabe quem você é. Ele pensa que você é o filho de João, o filho da Maria. Deus ainda não proclamou o teu decreto, Ele não tornou você público ainda. Por isso que logo em seguida que Deus disse: este é o meu filho amado, o Espírito Santo veio e encheu Jesus, e já levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Porque até ali Jesus não tinha sido tentado como um libertador. Diga para alguém que está perto de você: se você se tornar público, a tentação vai aumentar, a perseguição vai aumentar, a luta vai aumentar, porque Deus está tornando você público. Diga para ele assim: fica escondidinho aí, deixa que Ele faz isso. Por isso que tem gente que quando Deus, tem gente que cresce, irmão, fica famoso e cai. Por quê? Porque não foi Deus que tornou público o decreto. Não foi Deus que tornou ele público. Porque quando Deus torna público, o Espírito Santo vai junto para o deserto. Deixa que Deus se levanta. Deixa que Deus faz. A dinâmica de um avião, primeiro é andar, correr, depois voar. O avião não sai voando. Primeiro ele anda, depois ele corre e depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não foi feito para andar na terra. Ele foi feito para voar, cara. Eu vejo alguns de vocês já recolhendo a roda. Eu vejo alguns de vocês recolhendo a roda. Agora tem um detalhe: o avião só decola se ele sabe onde ele vai pousar. Ele não decola sem saber onde ele vai pousar. Você já viu o avião com retrovisor? Já viu? Você já viu o avião com retrovisor? Não, porque depois que ele voa, ele só olha para frente. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os ouvidos atentos à sua palavra. O destino perfeito do caminho apertado que Ele anda comigo, Jesus. Depois que ele decola, irmão, ele não tem retrovisor, ele não pode mais voltar, ele não pode puxar a ré e dizer volta. Por isso que o justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer.
Porém, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Alguém pode voar nessa manhã comigo? Choque amando rololololo chorar lá bababá. Se você quer realmente entender um homem de Deus, não observe o que ele fala, observe o que ele faz. Eu conheço um homem de Deus quando olho nos olhos dele. Ele tem cara de cruz. Ele tem uma intrépida resolução. Seu semblante tem propósito. Quando Jeú foi ungido rei, na hora que ele recebeu a unção, ele já subiu num cavalo e saiu correndo atrás de Jorão, atrás de Jezabel. E quando o atalaia de Jorão olhou, viu aquele cara cavalgando, aí Jorão perguntou: quem é que vem lá? Ele disse: uau, eu acho que é Jeú, porque ele cavalga que nem louco. Quem é ele? É Jeú. Homens que vão destronar Jezabel nessa geração são homens que cavalgam que nem louco. Eu estou tomado. Sabe qual é o problema da igreja? Ela quer parar Jesus em Samaria. Ela quer preparar a pousadinha para ele. Quando Jesus manda a igreja na frente, ela quer parar Jesus nos seus programas. Ela quer parar Jesus nos seus eventos, Júnior. Não, mas ele tem uma intrépida resolução. E a sua intrépida resolução é ir para Jerusalém, é ir para a cruz. Tá aqui, amassou. Quem é esse cara que vem aí? É Jeú. Não pare em Samaria, o tempo de Samaria vai chegar. Essa não é a hora de parar em Samaria. Sabe quando Jesus parou em Samaria? Quando ele achou uma mulher sedenta ao lado de um poço. Quando ele parou de um lado de um poço e viu uma mulher sedenta, ele disse: chegou a hora de Samaria. Se ele achar alguém sedento em Ribeirão Preto, cara, não importa se você já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu, é o 6º. Não importa, porque o 7º, o perfeito, está passando. E quando o perfeito passa na sua vida, o que é imperfeito cai por terra. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os ouvidos atentos à sua palavra. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito do caminho apertado que ele anda comigo. Jesus, não facilite para você, não crie ambientes confortáveis para que você fique aí sentado esperando as coisas acontecer. Você tem uma intrépida resolução na sua vida. Se você não tem uma causa, eu vou te dar uma: Coreia do Norte, Somália.
Eu vou te dar o Nordeste do Brasil. Se você não tem uma causa, eu te dou a África. Eu te dou Moçambique, onde 58% das pessoas são aidéticas. Se você não tem uma causa, eu te dou a Europa. As igrejas estão sendo vendidas para restaurantes, para boates. Se você não tem uma causa, cara, eu te dou uma. Mas por favor, você precisa de uma causa para mudar o seu semblante. Se você não tiver uma causa, você vai ter um semblante caído, de alguém desistente, não de alguém persistente. Se é de uma causa que você precisa, eu te dou uma nesta manhã. E se você não quiser ir tão longe, eu te dou o teu vizinho, te dou teus filhos, te dou a sua cidade, te dou os moradores de rua dela, as crianças órfãos dela, te dou as viúvas dela. Não pare em Samaria. Vai chegar o tempo de Samaria, quando ele achar uma mulher sedenta num poço, ele vai parar em Mogi, ele vai parar em Araçatuba, ele vai parar em Dois Córregos, ele vai parar. Fala o nome da sua cidade aí, ele vai parar aí. E é tão interessante que aquela mulher estava do lado do poço. E Jesus disse: me dá um pouco de água. Ela disse: mas você não é judeu? Ele disse: sou. Mas você não é da igreja tal? Sou. Mas a gente não se dá. Sua doutrina é diferente, sua roupa é diferente. Ele disse à mulher: mas se tu soubesse quem te pede água, eu te daria água viva. Aí ela faz uma pergunta para ele. Ela diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam, e nós ainda estamos bebendo? Cara, Jacó é incrível. Ele cavou um poço que centenas de anos depois, gerações ainda estavam bebendo do poço que Jacó cavou. A minha pergunta para você é: o que você está fazendo no reino? Quantas gerações vão beber disso? Porque pais espirituais são assim, eles cavam um poço para que os outros bebam. Ela disse: o meu pai Jacó, ainda chamava Jacó de pai. Paternidade é isso, não é você trabalhar para o seu momento, para a sua era. É você fazer o que Jesus fez. Pai, eu não oro só por esse, mas eu oro também por aqueles que através dele se converterão a mim. Ele orou por mim sem eu ter nascido. Quantas gerações vão beber do que você está cavando? O dia que você morrer vai acabar o ministério, porque o ministério foi estabelecido ao seu redor. Não, você pode morrer, querido, se você está fazendo a coisa certa no reino. O cetro jamais se apartará da tua casa. Anos depois, aquela mulher, centenas de anos, aquela mulher ainda dizia, chamava Jacó de pai. E dizia: ele bebeu, os seus filhos beberam, os seus gados beberam. Sabe por que Jesus foi em Samaria? Porque Samaria tinha pai, que deixou um poço ali. Cave um poço na tua terra. Querido, nessa geração nós somos chamados para algo sobrenatural. Se todo projeto que você faz só inclui você, essa não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. Não é. Ela não pode começar em você e parar em você. Deus dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A promessa que ele fez a Abraão, para Isaac e para Jacó foi a mesma: grande será a tua descendência. E a mulher dos três era estéril.
Para os três ele falou a mesma coisa: grande será a tua descendência. E a mulher dos três era estéril. Porque Deus trabalha no sobrenatural, querido. Ele age no sobrenatural. As palavras eram para 3 eras: grande será a tua descendência. O que Deus tem para você não é só uma terra, não é só uma igreja, é uma descendência. Ele falou para Abraão 2 coisas. Ele disse: eu te darei uma terra por tua possessão, e grande será a tua descendência. Quando Abraão chegou na terra, tinha fome na terra. Abraão vai embora, foge para o Egito. E aí, do Egito ele traz uma egípcia, Agar. E ele se deita com ela, e ele antecipa a sua descendência. Só que depois Abraão amadureceu e entendeu o que Deus queria. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, diz que Abraão habitava em tendas na terra da promessa. Ele era como um peregrino na sua própria terra, porque ele aguardava algo superior, a nova Jerusalém que descia do céu, a cidade superior. Depois que Abraão entendeu isso, ele não construiu nada na terra da promessa, mas ele construiu em pessoas. Ele deixou uma descendência. O que Deus tem para você não é só um grande ministério, é uma descendência. Deus vai deixar filhos espirituais para a sua herança. Por onde você passar, você tem que ativar pessoas, destravar pessoas, colocar pessoas nos trilhos. Aleluia! Você não vai lá só para fazer um evento. Você não vai lá só para pregar uma palavra. Não, não é isso que Deus quer, não é isso. Você tem que deixar uma marca. Deus chamou Moisés para o ministério. Ele disse: Moisés, vamos, eu vou te enviar para o Egito. E Moisés relutou, então até que aceitou. Disse: tá bom, Deus, eu vou. Aí em Êxodo capítulo 4, ele está saindo para ir para o Egito. No caminho, Deus quer matar ele numa estalagem, porque ele não havia circuncidado seu filho. Olha, para Deus era mais importante que Moisés circuncidasse um filho do que salvasse uma nação. Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas que não são seus filhos, que você o trata como ovelhas, que você o trata como números, que você enche a boca para dizer para os outros que eu tenho 200 crentes na minha igreja, que você enche a boca para dizer eu tenho 1000 membros. Não, quantos filhos você tem? Abraão lutou com 4 reis e venceu com 318 filhos criados na sua casa. Os 4 reis tinham soldados, Abraão tinha filhos. Quando você é soldado, você luta pelo general, mas quando você é filho, você luta pelo um pai. Uma coisa é você lutar pelo general, você está só defendendo uma terra. Mas quando você luta pelo pai, tem sentimento envolvido, tem herança envolvida, tem gerações envolvidas. Você não está lutando só por coisas. Um dia eu estava andando, ano passado eu ganhei uma caminhonete de oferta de uns irmãos da igreja, uma Hilux. E aí o Samuel, ele anda comigo no carro e ele disse: ô pai, quando eu crescer, tu dá essa caminhonete para mim? Eu digo: não. Ele, por quê? Eu digo: porque ela já é sua. Ela já é sua, filho. Já é minha? Eu digo: é. Você ainda é menino, mas você já é herdeiro. Ela é sua. E ele fala para todo mundo: a minha caminhonete. E esses dias ele estava brincando dentro da caminhonete de carrinho. Eu disse: sai daí, Samuel. Ela também não é minha. Pronto, ele já entendeu o que é tomar posse. É por isso que os crentes vão para a igreja fazer campanhas, irmãos, porque eles não entendem que já é deles. Sabe por que eles não entendem? Porque ainda são crentes, não são filhos.
Os filhos não precisam tomar posse. Os filhos, eles só precisam crescer, porque já é deles. Por isso ele diz: crescei na graça e no conhecimento, já é seu. Quando você entender isso, você pode pegar, porque é seu. Não, querido, você precisa de uma intrépida resolução, uma cara de cruz. Quando Jeú entrou em Jezreel, Jezabel pintou a cara toda assim, enfeitou toda e foi para a sacada disfarçar. Jeú olhou para os 2 eunucos e disse: joga essa desgraçada daí. Não adianta, igreja. Quando os profetas chegam na cidade, não adianta se esconder atrás da estrutura, não adianta se esconder atrás da fama. Essa geração não vai conseguir maquiar o evangelho. Essa geração não vai conseguir maquiar a verdade. Quando a voz profética entrar na cidade, quando você se levantar como uma voz profética no teu território, aleluia, Jezabel não vai reinar, Leviatã não vai reinar, Mamon não vai reinar, aleluia, aleluia. Todo homem precisa ajustar o sobrenatural de Deus na vida dele. O homem reflete no rosto que ele carrega no coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Pastor, mas eu estou seguindo o meu coração. Não siga seu coração, ele é enganoso. Guie seu coração. Dê uma ordem de comando a ele todos os dias. Essa é uma geração que os ministros vão ter cara de cruz. Aleluia. Pessoas vão ter até medo de falar com você. É verdade. A presença de Jesus na sua vida, no seu rosto, no seu semblante, vai marcar uma geração. Recentemente eu estive nos Estados Unidos. Eu fui numa igreja onde Jonathan Edwards tinha prego uma mensagem sobrenatural. Você anda em Massachusetts, nos Estados Unidos, os pastores dizem assim para você: ali Charles Finney pregou, Moody pregou naquela igreja ali, ó. Eu disse: Deus, eu quero essa cara. Uma vez uma mulher deu em cima de Finney. Ele conta isso num dos seus livros. Ela tentou jogar um charme para cima dele. Ele olhou firme nos olhos dela, caiu endemoniada e começou a chorar, sem dar uma palavra. Quando Finney entrava num restaurante, o dono do restaurante corria para tirar as bebidas alcoólicas da prateleira com vergonha. Finney andava nas ruas, Júnior. Os caras me contaram essas histórias. As pessoas caíam endemoniadas. Pessoas passavam por ele, olhavam e faziam assim. O semblante era de alguém intrépido, com uma intrépida resolução de fazer o que foi chamado para fazer. Dinheiro não o comprava, a fama não o persuadia. Deus precisa desses homens e dessas mulheres em Ribeirão Preto, cara. O interior do São Paulo precisa conhecer a glória de Deus. E eu creio que esses homens e essas mulheres já estão aqui. Eles não vão vir de fora, eles já estão aqui. Essa não é a geração da exibição, irmão, é a geração do modelo. Nós não vamos fazer para mostrar, mas nós vamos mostrar o que fazemos. É uma linha muito fina, por isso nós precisamos de discernimento. Você não vai fazer para mostrar, mas você vai mostrar o que faz. Porque quando você faz para mostrar, a sua intenção é aplausos, é fama,
Mas quando você mostra o que faz, a sua intenção é modelo, é estabelecer o modelo correto. Quando você chegava em Jerusalém na época de Davi, por 40 anos você ouvia, em qualquer lugar que você estivesse em Jerusalém, você ouvia lá da tenda: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De 3 horas em 3 horas mudava o turno, dia e noite e dia, dia e noite e dia. 3 famílias, Asaf, Jedutum e Amã. A família de 3, de descendências, seus filhos, seus netos. De 3 em 3 horas mudava o turno. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Adorai o Senhor na beleza da sua formosura. Você não via os músicos, você não via os ministros, mas você ouvia eles. Aquele tempo, a arca não precisava do véu, porque os próprios ministros cobriam a glória de Deus. Ela era envolta pelos ministros. É isso que Deus espera. Não, Deus não espera que um pano, que uma parede, que uma porta separe você dele. A própria arca de Deus era envolvida pela glória de Deus. Então a arca de Deus fica na casa de Abinadab. Fica por alguns anos na casa de Abinadab e ninguém entendeu. Uzá botou a mão na arca e morreu. Você conhece a história no caminho. E agora ninguém quer pegar naquela arca. Ninguém quer, nem Davi. Ele deixa a arca e vai para Jerusalém. O que é que nós vamos fazer com isso? Aí eu vejo um homem, Obed-Edom, do lado da arca, dizendo: quer deixar lá em casa, pode levar. Porque quem conhece a sua identidade não tem medo da presença. Quem conhece quem é não tem medo da glória. A glória não assusta, a fama não assusta. Você pode sim tirar uma foto com alguém e não se corromper. Você pode sim beijar e abraçar uma pessoa e não se corromper. Você pode sim estar na casa de Nabucodonosor e não comer a comida dele. Você pode sim. Ninguém queria botar a mão na arca. E agora o que a gente faz? Davi foi embora. Davi levou aquilo que era uma festa, virou velório. Davi volta para Jerusalém com o defunto na bagagem, sem saber o que fazer. E eu fico imaginando Obed-Edom do lado da arca, diz assim: gente, o que vocês vão fazer com a arca? Você quer deixar lá em casa? Homens de intrépida resolução, eles sabem para que eles nasceram, irmão. Aí você cuida dela? Cuido. E por 3 meses a Bíblia diz que Deus abençoou a família de Obed-Edom e toda a sua casa. Aí disseram para Davi: ó Davi, tem alguma coisa errada. O problema não é a falta da presença, é que quem carrega ela tem legalidade? Ofni e Finéias pegaram a arca e levaram para a guerra. Ei, Deus vai estar com a gente, aleluia. Era só bagunça, era só barulho, Deus não estava lá. Ofni e Finéias morreram. A arca foi roubada. E aí botaram a arca na frente da estátua de Dagon. De madrugada Dagon caiu. Buf. No primeiro dia arranca os braços, no segundo a cabeça, no terceiro Dagon caiu. Então não era falta de poder na arca, era falta de legalidade de quem a carregava. A presença de Deus, a unção para uns ela pode fazer bem, para outros ela pode fazer mal. A unção para Davi fez bem, para Saul fez mal. O problema não é o vinho, é o odre. Lembra de ontem? O problema é que o odre não está novo para suportar a unção de Deus. Não é porque você sabe algumas notas, conhece alguns versículos, tem alguns convites, que você está pronto para cobrir a arca. Você precisa de uma causa. Você precisa de uma intrépida resolução.
Você precisa ter cara de cruz, porque nós estamos vivendo numa geração de apostasia, irmãos. E quem vai fazer a diferença nessa geração de apostasia são homens que carregam legados, homens que sabem o que querem, sabem para onde estão indo. Se seu objetivo não estiver estampado no seu rosto, você pode ser persuadido. Não se distraia. Sansão, não se distraia com Dalila. Seu propósito não é Dalila, é os filisteus. Não se distraia com comida, com bebida. Não se distraia com festas. Cuidado com as coisas emergentes que vão tirando você do propósito. Irmão, quando eu não estou pregando de manhã, minhas manhãs eu não dou para ninguém. Ela é minha, da Iraci, do Samuel e de Deus. Ela é de Deus, da Iraci e do Samuel. De manhã as pessoas dizem: pastor, eu vou lá na tua casa amanhã de manhã. Eu digo: não vai. Não, mas é rapidinho. Não, eu não te atendo de manhã. De manhã eu estou com Deus, ou estou com a Iraci, ou estou com o Samuel. Pastor, mas é 2 minutinhos. Eu não te atendo. Eu não negocio o meu tempo. O meu tempo é dele. Não negocie. Se você negociar as pequenas coisas aqui dentro, você vai perder as grandes coisas aqui fora. Dá uma olhada todo dia no espelho para ver que imagem você representa. Porque você foi criado a uma imagem, uma semelhança. Quando Ele te formou a sua imagem e a sua semelhança. Um dia trouxeram uma moeda para Jesus e perguntaram: você não paga o tributo? Jesus disse: de quem é essa imagem? Aí disseram: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você nasceu para representar uma imagem. Quando olham para você, que imagem que a gente vê? Porque a imagem que você representa é na mão deste que você vai terminar. Deus sempre dará a César o que é de César, e vai tomar o que é dele, porque o que é dele é dele. Você nasceu para representar uma imagem. Não pare nos programas de Samaria. Quando os samaritanos olharam para Jesus, disseram: não, nós não queremos ele aqui. Porque eles tinham certeza que eles estavam indo para Jerusalém. O seu aspecto era de alguém que ia para a cruz, de alguém que ia para Jerusalém. Eles disseram: ele não pode ficar aqui. Então 2 discípulos cheios do Espírito Santo disseram: Senhor, quer que a gente mande fogo aqui? 2 discípulos, Tiago e João. Jesus sempre separou 3 homens para andar com ele: Pedro, Tiago e João. Um começa a igreja, Pedro. Tiago morre por ela e João termina ela em Apocalipse. A mesma configuração do céu. Deus começa, Jesus morre pela causa e o Espírito Santo termina em Apocalipse. As 3 famílias ao redor da arca: Asaf, Jedutum e Amã. Os 3 homens que subiram. Moisés levanta as mãos, Arão e Hur segura os seus braços, e Josué guerreia lá embaixo. Deus só trabalha em equipe. Adoradores, intercessores e proclamadores. João não era um cara tão legal assim como você achava que era o profeta, o apóstolo do amor. Você começa a ver a carreira de João no começo dela. João fala com a mãe dele, os dois convertem a mãe e dizem assim: mãe,
Fala com Jesus para um sentar na direita e outro na esquerda. Eles querem um lugarzinho de honra. Depois eles querem mandar fogo numa cidade que não recebe Jesus. Sabe onde é que João virou o apóstolo do amor? Na cruz. Porque ele foi o único apóstolo que foi no Calvário. E por isso ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado. João simplesmente não morria. Todos os apóstolos morreram martirizados. João não. João morreu de morte natural. Porque João foi o único que foi no Calvário. Foi lá que ele aprendeu sobre amor. Foi para ele que Jesus entregou sua mãe. Por isso ele escreveu o Apocalipse. Porque quem tem uma revelação do Calvário tem uma revelação do destino. Você não vai ver o destino sem ver a cruz primeiro. Você não vai ver o futuro sem ver o Calvário primeiro. Aleluia. Homens de revelação são homens que passaram pela cruz. Homens que têm cicatrizes, que viram coisas que outros não viram. São homens de cicatrizes. Cicatrizes é a única coisa que você vai levar para a eternidade. São suas cicatrizes. Você não vai levar seus diplomas, você não vai levar suas coisas, seus títulos, seus recursos. Você vai levar suas cicatrizes. Quando você chegar na eternidade, você olhar para aquele lado direito e você vai olhar para a mão dele e você vai conhecê-lo como Jesus. Porque agora ele não tem mais cara de cruz, ele tem uma cara de eternidade. Ele já passou pela cruz, ele já cumpriu o seu propósito. E agora, por favor, faça valer a pena o trabalho dele. Faça valer a pena o trabalho dele, para que ele receba a sua recompensa. Faça valer a pena o seu trabalho. Passe pela cruz você também. Não pare em Samaria, não pare nos eventos. Muitas vezes a igreja prepara programas para Jesus. Ela se detém em programas. Mas o propósito de Jesus não são programas. Diga para alguém que está perto de você, não se distraia. Diga para ele, Samaria, vai chegar o tempo de Samaria. Eu olho para a Babilônia e eu vejo 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego, que têm um encargo de Deus daquela nação, que o rei faz uma estátua e os obriga a se dobrar diante dela. Eles dizem não. Então nós vamos queimar. Você pode queimar. Aumente 7 vezes. Pode aumentar. Eles disseram assim: sabes tu, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos tirar daqui. E se ele assim ainda não fizer, nós não negociamos o propósito. Tem gente que vende o seu propósito por alguns trocados, irmãos. Anda na síndrome de Judas. Vendem a sua unção por algumas moedas. A religião sempre vai tentar comprar você. A religião vai querer pagar pelo seu dom. A religião vai querer comprar o seu talento. Hoje nós vemos os nossos músicos famosos no Brasil cantando para som livre. Você acha que a som livre está aí para nós, irmãos? Olha para o slogan dele, eles dizem: você adora e a som livre toca. Vendem a sua herança para Mamon. E o único mercado gospel que ainda vende, o único mercado fonográfico que ainda vende é o mercado gospel. Ministros da nossa nação entregando seus ministérios para promoter desviados, para promoter que não tem nada de Deus. Que nem servem a Deus, servem a Mamon. E você chama isso de obra de Deus? Cara, se isso é obra de Deus, eu vou voltar a vender cocaína. Isso não é obra de Deus.
Se você perdeu a intrépida resolução, você perdeu tudo. Se você não tem mais uma causa, se a sua causa é só o seu sucesso, você perdeu tudo. Você está fazendo como Judas, vendendo Jesus. Não olhe para mim com essa cara, irmão. Olhe para mim com cara de cruz, não com cara de medo. Olhe para mim com cara de cruz. Eu sei que você tem vontade de falar isso também. E por que você não fala? Não, nós não vamos negociar. Nós não vamos parar em Samaria nos programas. Daniel capítulo 5. Babilônia está em festa. E aí aparece uma mão, um dedo, escreve na parede: Menem, Menem, Tekel e Parsim. E aí ninguém sabe revelar aquilo, claro, porque só um homem sobrenatural consegue entender e decifrar o que é de Deus. Aí Belsazar manda chamar todos os sábios do trono. Ninguém sabe nada. Sábios da Babilônia não podem entender os céus, irmãos. Sábios da Grécia não podem entender o céu. As coisas do céu são loucura. Só alguém muito louco pode entender o que Deus está falando. Quando os gregos quiseram ver Jesus, em João capítulo 12, versículo 24, 20, está na Bíblia, 20 em diante, André disse: tem uns gregos aí querendo te ver. Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus mandou um recado para eles e disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Porque os gregos vieram discutir Bíblia com Jesus, vieram discutir propósitos, vieram discutir teologia. A nossa teologia, irmãos, a nossa teologia é grega. A nossa teologia é papal. Me mostra na grade curricular. Eu estudei teologia. Me mostra na grade curricular se tem algum ensino sobre o reino de Deus. Me mostra na grade curricular teológica se tem assuntos sobre paternidade, sobre os 5 ministérios. Não tem. A nossa teologia onde um homem manda em todos eles. A nossa teologia é papal. Nós precisamos de uma reforma teológica nos nossos ensinos, aonde nós teremos uma grade de princípios do reino, sobre os 5 ministérios, sobre paternidade, sobre governo do Espírito Santo. Se nós somos professores de teologia, eu quero dizer para todos os mestres aqui: você é um mestre, Deus te chamou, glória a Deus. Pegue os princípios do reino e aplique nas regras. Aplique sobre os 5 ministérios. Aplique sobre o governo do Espírito Santo. Aplique sobre paternidade, ensine paternidade. Eu te garanto que você vai ser perseguido. Porque o novo assusta. O novo, as pessoas têm medo do novo. Então a Babilônia não pode revelar o que Deus está falando nesses dias. Aí a rainha mãe diz assim para o filho: meu filho, na época do teu pai, tinha um profeta aqui, que veio de Jerusalém, o nome dele é Daniel. Era um moço novo aí. Olha, Daniel já era um profeta esquecido no reino. Aí Belsazar diz assim: manda chamar ele então. Aí vão na casa de Daniel e trazem Daniel. Quando Daniel está entrando, depois você lê Daniel capítulo 5. Quando Daniel está entrando no palácio, Belsazar grita lá do trono: és tu ainda o mesmo Daniel que os meus pais diziam?
Ele disse: sim, o mesmo. Daniel não foi promovido, ele estava esquecido na Babilônia, porque o rei que tinha assumido no lugar do seu pai não conhecia Daniel. Mas a rainha mãe disse: olha, na época do teu pai tinha um rapaz aqui que era bom de revelação. O rapaz era tremendo. Teu pai ficou amigo dele, até decretou aqui no reino que ninguém adorasse outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E o filho disse: mãe, quem é esse cara? Manda chamar ele. Aí entra aquele velho Daniel. Belsazar pergunta: és tu ainda o mesmo Daniel? Diz: sim. Cara, você pode estar na Babilônia e continuar sendo o mesmo Daniel. A Babilônia não pode nos roubar o nosso coração. Você pode sim cantar, vender CDs, ficar famosa e continuar sendo o mesmo Daniel. Você pode ser o melhor pregador dessa nação e continuar sendo o mesmo Daniel. Você pode sim entrar numa gravadora famosa, gravar seu CD. Então você pode entrar numa editora famosa que vai editar seus livros. Uau! E continuar sendo o mesmo Daniel. Porque não é o ambiente que forma você, é você que forma o ambiente. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o ambiente que te forma, é você que forma o ambiente. As coisas de fora não podem roubar a minha cara de cruz. Não podem roubar a minha intrépida resolução. Não tenha medo de ficar conhecido. Não tenha medo. Se Jesus deixar você famoso, não tenha medo. Ai não, eu tenho medo. Não, Ele não vai esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele vai colocar no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Você vai iluminar essa geração. Não tenha medo de ficar conhecido. Não, eu não quero. Não, eu não quero, está amarrado. Não. Se Ele te tirou de trás das malhadas e te colocou sentado no trono, assuma seu compromisso. Assuma seu compromisso. Mas não perca a intrépida resolução. E se a Som Livre te chamar, vai. Mas vai lá para mudar. E se a Rede Globo te chamar, vai. E se o SBT te chamar, vai. Se a Record te chamar, vai. Vai mesmo. Você pode ser um Daniel em qualquer lugar. Você pode ser um José em qualquer lugar. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e alimentou o Egito. Gênesis 41:55 diz que as pessoas iam a Faraó e Faraó dizia: ide a José. Ide a José. Governo é com Faraó, mas a autoridade era com José. Faraó governava o Egito no tempo da fartura, mas no tempo da fome só homens de revelação têm autoridade. Homens com intrépida resolução. Homens que carregam o Espírito de Deus. Mulheres que carregam a glória de Deus. Que estão seguindo o Cordeiro. A Bíblia diz que José abriu todos os celeiros. Eu quero dizer para essa geração que Deus já começou a escrever nas paredes de novo. Tem alguns lugares dessa nação que você chega e você vê escrito na parede: pesado foste na balança e achado em falta. Quantos lugares eu tenho ido nessa nação e eu disse: puxa, isso aqui não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Mas o Espírito Santo dentro de mim diz assim: Luiz, há esperança para a árvore, que ainda cortada ao cheiro das águas, ela pode brotar de novo. Se você liberar aqui, Luiz, ela pode voltar de novo. Libera a unção nesse lugar, libera a glória de Deus, libera evangelho genuíno, porque ao cheiro das águas eles podem voltar para mim.
Siga o cordeiro, siga o cordeiro, siga o cordeiro. Tu que amachu que ela mandará. Eu estou seguindo o cordeiro com meu coração. A sua palavra. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito do caminho apertado que ele anda comigo. Aí Belsazar disse para Daniel: você sabe o que está escrito ali? Daniel disse: vamos ver. Aí ele disse: ó, se você acertar, eu te dou isso aqui, ó, ouro, prata. Daniel disse assim para ele: que os teus presentes sejam para os teus. Que os teus presentes sejam para os teus. Ele disse: sabe o que está escrito ali? Eu vou te contar uma história, Belsazar. Ele disse: teve uma época que nesse reino que teu pai governava, e teu pai baixou um decreto aqui, que ninguém adorasse outro Deus a não ser o Deus de Israel. E agora você usa os utensílios da casa de Deus para fazer orgias. Você usa os copos de ouro, as taças de ouro, as bacias de ouro, para fazer orgias nas suas salas de banquete. Sabe o que está escrito ali, Belsazar? Pesado foste na balança e achado em falta, e agora o reino vai ser cortado de ti. A Bíblia diz que Belsazar baixou a cabeça e disse: ok. Naquele mesmo dia ele morreu. Cuidado com os profetas que estão entrando nas cidades liberando sentenças, irmãos. Não, Deus não vai trazer justiça sem fazer juízo também. Ele fez justiça para o povo hebreu, mas praticou juízo para os egípcios. Não pare em Samaria. Continue na cruz. Aí vem Jeú. Eu acho que é Jeú porque ele cavalga que nem um louco. O seu semblante é de alguém que está convicto do que quer, destemido do que quer. Eu quero orar por você. Para Deus mudar o nosso semblante, Ele tem que mudar o nosso propósito. Talvez alguns de nós vamos ter que soltar o ministério para pegar o propósito. Balaão tinha um ministério, a mula tinha um propósito, que era parar o ministério de Balaão. Talvez você me tenha nesta manhã como uma mula, e eu vim aqui para parar o seu ministério, para que você volte ao propósito. E dizer para você a esperança para a nossa cidade. Fique de pé comigo, querido. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os meus ouvidos atentos à tua palavra.
E eu estou fixando os meus olhos. Tira essas cadeiras daí, tira. Perfeito. Amontoa essas cadeiras, vem dar uma chapadinha aqui na frente. Que ele anda comigo. E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os meus ouvidos atentos à tua palavra. E eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que ele anda comigo. E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os meus ouvidos atentos à tua palavra. E eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, do caminho apertado que ele anda comigo. Jesus, e eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Jesus, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, Jesus, e eu te seguirei.